Oi pessoal, mais um vídeo do canal e hoje a gente vai falar sobre um cara importantíssimo na história da igreja, o Dietrich Bonhoeffer. Hoje a gente vai falar 40 fatos sobre a vida dele, mas antes eu quero te lembrar de se inscrever no canal. Muita gente está assistindo, mas esquece de se inscrever e ativar o sininho. Então é importante para você receber logo as notificações de assim que sair um vídeo, você correr e vir aqui assistir. E eu quero aproveitar e já falar para você que se você tem interesse em história da igreja, quer aprender mais, eu tenho um curso na Escola Convergência, um curso exclusivo, porque a escola tem dois tipos de curso, tem um curso de teologia completo e dentro daquele curso a gente tem a aula de história da igreja, o curso inteiro durante 2 anos, mas a gente também tem um curso avulso só com história da igreja, desde Atos até o tempo moderno. Então, se você quer aprender mais de uma forma organizada, se você tem dificuldade de organizar seus pensamentos, o link está aí embaixo, você pode estudar comigo. Gente, esse vídeo é muito importante para mim, porque o Dietrich Bonhoeffer é uma das personalidades da história da igreja que eu mais curto. Se você me perguntasse assim, hoje, quem que eu gosto mais, eu amo Agostinho, amo Jonathan Edwards e Dietrich Bonhoeffer. Ele está numa época mais próxima de nós, né? Ele já nasceu no século 20 e ele é um cara incrível. Esse vídeo, para preparar esse vídeo, eu usei esse livro aqui, que é a última biografia dele, e ela é bem grande, ela é muito especial. Eu ganhei ela em 2016. Eu passei 1 ano lendo e eu tinha lido a biografia do C.S. Lewis fazia algum tempo. E eu já tinha gostado, achei a vida do C.S. Lewis incrível, a biografia é super bem escrita, mas esse aqui ganhou o top 10 de biografia pra mim. Não só porque é um livro legal de ler, super bem escrito, mas porque a própria vida do Bonhoeffer é incrível. É tipo um filme, é melhor que um filme. Alguém tinha que produzir um mega filme. Até tem um filme, O Agente da Graça, mas é um filme antigo. Já é mais assim, não tão bem legal assim, né? Vocês entendem. Mas merecia uma super produção de Hollywood, porque é uma história assim, ímpar. Então vamos lá, 40 fatos sobre Dietrich Bonhoeffer, começando agora. Bonhoeffer nasceu em 4 de fevereiro de 1906, na Alemanha. O pai dele, Karl Bonhoeffer, era um psiquiatra alemão e ele não era cristão. Olha que interessante. Mas a mãe dele, a Paula Bonhoeffer, era cristã sim. Embora eles não fossem uma família cristã, toda bonitinha e tudo mais, porque o pai dele não era, mas a mãe era, a espiritualidade, a vida cristã, o Bonhoeffer sempre recebeu através da mãe dele. E olha que engraçado, a mãe do Bonhoeffer participou e já foi em Reinhardt. Quem lembra aí do vídeo dos Morávios, vou deixar até uma descrição aqui. Quem gosta do movimento moraviano vai ver esse crossover aí na vida do Bonhoeffer, porque a mãe dele esteve em Reinhardt e ele foi cuidado por babás moravianas. Então, muito da espiritualidade do Bonhoeffer vai vir dessa linha aí da espiritualidade cristã. Então, é um crossover de história da igreja bem legal. Inclusive, já ia me esquecendo, ele usou durante a vida toda os lemas diários, que basicamente é um devocional moraviano, que é produzido desde a época do Conde Zinzendorf até os dias de hoje. Então, eram versículos do Antigo e do Novo Testamento. E o Bonhoeffer lia diariamente, de manhã, a devocional dele ele fazia dessa forma, lendo esse material dos Morávios e orando. Bonhoeffer teve 4 irmãos e uma curiosidade sobre ele é que ele é irmão gêmeo. Ele tinha uma irmã chamada Sabine, que vai ser muito amiga dele durante toda a vida. Outra curiosidade é que apesar dele ser conhecido como um grande teólogo, ele era um grande músico. Ele era muito bom no piano e ele até cogitou se dedicar à música ao invés da teologia. Falando sobre teologia, foi aos 13 anos, só aos 13, que ele decidiu estudar teologia. Isso provavelmente teve influência do avô materno dele, que era pastor e teólogo. Então, o Bonhoeffer, já aos 15, 16 anos, decide pela teologia e seguir esse caminho. E aí, em 1924, ele entra para a Universidade de Berlim para estudar teologia. Mas vamos abrir aí um parêntese. Que universidade é essa? É o berço da teologia liberal. Se você não sabe o que é teologia liberal, eu vou tentar gravar um vídeo sobre isso, senão você pesquisa aí na internet, no Google, rapidinho. Então, lá que a gente teve, por exemplo, um homem chamado Friedrich Schleiermacher. Nome bem difícil, porque alemão. Sempre alemão são bem difíceis de nome. Então, Bonhoeffer entra no berço da teologia liberal. Na época que ele entra, a gente tem, por exemplo, o Adolf Hanack como professor, que foi professor dele. Então, só para você ter noção do que se falava no movimento liberal nessa época, se falava, por exemplo, que milagres não existiam. Então, na faculdade de teologia, milagres não existem, o livro de João não é um livro canônico, por aí vai. Então, o legal do Bonhoeffer é que, apesar de estudar no berço da teologia liberal, ele não vai ser um cara liberal, vai ser um cara de uma teologia mais ortodoxa e prática também, coisa que a gente vai ver daqui a pouco. O Bonhoeffer conheceu, foi amigo e teve o Karl Barth de mentor. Karl Barth merece um vídeo só sobre ele aqui nesse canal. O Karl Barth foi a resposta à teologia liberal da época, então o movimento neo-ortodoxo.
Então, ó, gente, a história do Bonhoeffer é muito legal, porque é muito crossover de história da igreja. Então, a gente já falou dos moráveis, agora a gente está falando dos teólogos liberais que ele conheceu e andou, e o Karl Barth também, que é neo-ortodoxia. Outra coisa super legal na história dele e que eu tenho percebido na história de outros homens da história da igreja, como, por exemplo, Francis Schaeffer, é que o Bonhoeffer, antes de ser grande teólogo, grande pastor, esse grande homem que a gente vai ver aí, ele trabalhou com crianças, ele trabalhou com o ministério infantil, que às vezes é um ministério na igreja que ninguém quer trabalhar, né? Muito pelo contrário, o Bonhoeffer se preocupava com a próxima geração, então ele se dedicou muito na pregação para crianças. Inclusive ele tinha um grupo que chamava de Círculo da Quinta-feira, que ele levava as crianças e adolescentes para casa dele para falar sobre política, sobre arte, sobre Bíblia, muitas coisas legais. Ele trabalhou com crianças até em subúrbios de Nova York e da Alemanha também. Ele também teve aquela grande dúvida que muitos teólogos e pastores têm, se dedicar à vida acadêmica ou à vida pastoral. E ele acabou transitando por essas duas áreas aí. Em 1928, aos 22 anos, Bonhoeffer vai para Barcelona e ali ele trabalha com o Ministério Infantil, prega aos domingos e é pastor assistente. Então ele passa por esse período de treinamento na vida dele. Em 1929, ele volta para Berlim, mas aí ele já está terminando fazendo o seu pós-doutorado. Só isso, assim, com uns 23 para 24 anos já está terminando o doutorado. Em 1930 ele vai para os Estados Unidos e lá ele vai conhecer o liberalismo teológico americano, que eu não sei, mas parece que é pior do que o europeu. Então lá o Bonhoeffer chega à conclusão que nas igrejas se falam de tudo menos de Jesus. Então ele tem esse choque. Mas uma coisa legal que acontece no período dele lá na América é a experiência que ele tem com a igreja negra. É lá que ele vai conhecer dimensões muito legais da vida da igreja, da espiritualidade entre os negros. Então, apesar da crise que ele vê teológica na igreja, da falta de verdade, de espiritualidade, a experiência com a igreja negra americana mostra para ele que a igreja de Cristo ainda está viva no mundo, né? Viva e atuante. E aí, em 1931, ele volta para a Alemanha e aí, nesse período, a gente vai ver o que caracteriza muito do que foi o cristianismo do Bonhoeffer. Quando ele volta para a Alemanha, o regime nazista está crescendo bastante. E aí, nesse período, até no dia da Reforma Protestante, que está todo mundo elogiando, né, o nacionalismo, o espírito alemão, ele prega, e aí ele prega como um profeta. É isso que o autor do livro, inclusive se você vê o subtítulo, né, Bonhoeffer, pastor, mártir, profeta, espião. Muito do que o Bonhoeffer pregou na Alemanha no período que estava crescendo, estava começando o regime nazista, ele atuou praticamente como um profeta. Ele criticou a forma que os alemães estavam olhando para Hitler como Führer, como o Messias, e antes que todo mundo percebesse onde que ia dar o nazismo, ele já falava sobre isso, ele já profetizava sobre isso. Então, no dia lá da Reforma Protestante, ele pregou um sermão baseado em Apocalipse, falando: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor. Então, ele já fazia uma crítica à igreja alemã, que estava abandonando a verdade do evangelho por promessas políticas messiânicas. Em 1933, quando Hitler tinha sido eleito o chanceler da Alemanha, ele ainda não era o Führer, né, como a gente vê mais nos filmes hoje em dia e tudo mais, o Bonhoeffer discursou na rádio e discursou criticando sobre essa questão do conceito de liderança que a juventude alemã tinha designado, essa questão do Führer especificamente. E olha que interessante, o Bonhoeffer sempre foi crítico do nazismo, sempre foi crítico de Hitler, antes mesmo de ficar patente, de ficar claro tudo que Hitler tinha em mente, e ele sempre defendeu os judeus. Então, ele não era judeu, a família dele não era judaica, mas ele entendia biblicamente a posição dos judeus no plano de Deus, e a história do Bonhoeffer é uma história em favor dos judeus, alguém que apoiou a causa judaica em meio ao nazismo. Se você estudar um pouquinho a história da Alemanha e esse período, você vai perceber que o nazismo cresceu e muitos cristãos, infelizmente, apoiaram ou se renderam ao nazismo, não perceberam os problemas que tinham ali. Bonhoeffer não foi um desses, ele foi tipo uma atalaia mesmo, que olhou desde muito cedo, percebeu e trabalhou contra. Então, na medida que o nazismo crescia, a igreja alemã, cristã alemã, foi de muitas formas se tornando nazista. Mas Bonhoeffer e vários amigos dele se posicionaram cristãos contra o nazismo. Então, à medida que a igreja apoiava Hitler, eles sentiam que precisavam se posicionar. E é daí que vai surgir a Igreja Confessante. Basicamente, eles fundam uma igreja e eles sentem a necessidade, e por isso que é esse nome confessante, de ter no papel, né, a confissão do que eles acreditam. Porque na época, tipo assim, a gente é cristão, tem o nazismo contra os judeus, a nacionalidade alemã é o que importa e tudo mais.
Então, eles sentiam essa necessidade de colocar no papel. Isso é incrível na história do Bonhoeffer e é até um assunto que a gente poderia falar bastante sobre essa importância da igreja se posicionar e ter uma confissão de fé clara. Quando eles começam uma igreja confessante, quando eles dão início à igreja confessante, então fica claro que eles são contra o nazismo. Então, em maio de 1934, surge a igreja confessante e eles publicam a Declaração de Barmen, que basicamente, se a gente for resumir, tem 3 fortes afirmações. Primeiro, que a igreja alemã não se sujeitava à autoridade do Estado. Segundo, repudiavam o antissemitismo. E terceiro, repudiavam todas as outras heresias da igreja oficial alemã. Gente, só para vocês entenderem o contexto do que foi o nazismo e a igreja oficial alemã, teve uma época que eles tiraram do inário, né, todas as canções que falavam coisas do Antigo Testamento que remetessem a judeus. Por exemplo, não sei o que, Canaã, Abraão, tiravam. Tudo que tivesse elemento judaico, que basicamente é boa parte do cristianismo, era retirado por causa da questão do antissemitismo. Então, foi uma coisa bem problemática. Então, além de pastor, além de trabalhar com criança, além de ser um grande teólogo, Bonhoeffer também trabalhou a níveis internacionais. À medida que o nazismo crescia, ele começou a viajar para vários países da Europa e trabalhar também no movimento ecumênico, alertando as nações sobre o que possivelmente estava acontecendo ou iria acontecer na Alemanha. Como o nazismo conquistou muito a geração jovem alemã, os jovens estavam muito envolvidos com isso, foram tragados pelas promessas do nazismo, o Bonhoeffer decide fundar um seminário. A preocupação dele é com essa geração, a juventude alemã. Então ele começa um seminário, ele abre um seminário clandestino, porque é proibido fazer isso nessa época. E um dos objetivos do seminário é unir bastante teologia, o aspecto teológico e o aspecto também da espiritualidade, da devoção. A vida do próprio Bonhoeffer mostra isso. Não era alguém que era somente dedicado, e nem é esse binômio, sabe? Teologia e oração. Eu considero 3 coisas na vida do Bonhoeffer. Ele era um grande teólogo, era um homem das letras, preocupado com a ortodoxia cristã, mas era um cara de extrema devoção, uma vida de oração intensa, uma espiritualidade genuína, mas também com uma prática pastoral, uma prática de vida. Não é à toa que ele é conhecido como o cara do livro Discipulado, né? O curso da vida cristã e da obediência. Então ele funda esse seminário clandestino nessa época, nesse período, com o objetivo de passar esse legado para essa nova geração. Ele queria que esse seminário fosse uma espécie de comunidade monástica e nele seria o experimento da vida cristã dos sonhos do Bonhoeffer. Tinha uma rotina muito rigorosa, de manhã era dedicado para oração e meditação nas escrituras e todo mundo tinha que fazer isso ao mesmo tempo. É até uma curiosidade sobre ele, o Bonhoeffer combinava com os amigos de tipo assim, de manhã é a hora do nosso devocional. E aí os dois faziam separados, mas ao mesmo tempo. Então sempre o período da manhã era um horário muito devocional para ele. Mas esse seminário dura pouco tempo, porque já em 1937 ele é descoberto e é fechado pelo governo. E logo depois o Bonhoeffer é preso também. Essa é a primeira prisão dele. Ele é preso por estar participando de um culto, de uma reunião da igreja confessante. Só para vocês terem uma noção do período da história do Bonhoeffer e o que está acontecendo na história da Alemanha, esse tempo que ele é preso, logo depois ele vai ser solto, é quando acontece a Noite dos Cristais Quebrados. É uma perseguição aos judeus, foram mais ou menos 2 dias de perseguição e violência concentrada e organizada de judeus, onde muitos deles apanham, são mortos e são levados para campo de concentração. Então a coisa na Alemanha está esquentando cada vez mais. Em 1939, então Bonhoeffer foge para os Estados Unidos, né? Ele não quer se alistar para o exército, então ele tem essa oportunidade de, quando a coisa está pegando fogo na Alemanha, ele se esconder e se proteger nos Estados Unidos. Ele faz isso, mas ele fica muito mal, porque ele sente no coração dele um chamado em relação à terra alemã, de permanecer lá e lutar pelas verdades do Evangelho, a verdade de Deus e a questão dos judeus muito forte também. Então, mesmo sabendo dos riscos que é voltar para a Alemanha, ele volta para a Alemanha. Inclusive, ele tem uma experiência na manhã dele de oração, que ele entende da parte de Deus que ele deve voltar para a Alemanha no meio dessa confusão toda. E aí a gente entra na parte mais difícil, esquisita, mas que eu acho muito legal da vida do Bonhoeffer, é que ele também se torna um espião. Ele entra numa conspiração para matar Hitler. Eu não vou explicar isso da vida dele, porque é bem complicado mesmo, e você deveria de ler a biografia e ler vários livros que explicam a resistência política do Bonhoeffer. Não é que ele foi matar Hitler,
mas ele participou, ele entrou numa conspiração que tinha esse objetivo de acabar com o nazismo através da morte do Hitler. Só para defender um pouquinho o Bonhoeffer, para você não ficar escandalizado, ele é o cara do Sermão do Monte, ele é o cara da paz. Para ele trabalhar nessa resistência, nessa conspiração, não foi uma coisa simples, não foi uma coisa que ele simplesmente, decidi, vai ser isso. Não, foi uma coisa trabalhada, assim, debaixo de muita oração, dúvidas. Ele não fez disso uma decisão que os outros pudessem copiar. Só para você ter uma noção, ele sai da igreja confessante para não ligar a igreja confessante à atitude pessoal dele de participar de uma conspiração. Então, antes de julgar, a gente precisa estudar bastante tudo aquilo que ele falou. Agora, uma coisa que eu gosto do Bonhoeffer é que ele fala basicamente assim, tem uma frase dele que é: obediência é melhor do que sucesso. Então, para ele, talvez, terminar a vida com um ministério de sucesso, como um cara que escreveu livros, que, sei lá, terminou a vida nos Estados Unidos, sei lá, cresceu e tudo mais, para ele não fazia tanto sentido. Para ele, obediência era melhor que sucesso. Então, a gente tem no final da história do Bonhoeffer um tema esquisito. Alguém que, cristão, trabalhou numa conspiração para matar Hitler. Mas para ele, valia a pena sujar as mãos ou ter uma imagem suja, caso isso fosse obediência àquilo que ele estava entendendo da parte de Deus. Então, o Bonhoeffer entra para a conspiração, ele participa de 2 operações, uma delas chama Operação 7, onde eles salvam 7 judeus, mandando eles para a Suíça. E o cara é tão genial que ele entra como um infiltrado, ele é tipo um agente duplo, eu acho que a gente poderia falar. Porque ele vai servir o sistema nazista como se fosse um pastor dando informações a favor dos nazistas. Mas, na verdade, ele não está fazendo isso, ele está roubando informação do nazismo para dar para a conspiração contra Hitler. Então é bem louco, assim, um cara bem genial. Mas por causa do envolvimento dele com a igreja confessante e essa Operação 7 aí para salvar alguns judeus, ele finalmente é preso e essa é a última prisão dele. Ele fica 1 ano e meio na prisão, luta um pouco contra a depressão, que é compreensível, mas até a vida dele na prisão é muito interessante. Em 7 meses ele leu o Antigo Testamento mais de 3 vezes, continuou com sua rotina de oração e estudo, escreveu centenas de cartas. Pessoas que estiveram com ele nesse período na prisão falam que ele continuou exercendo o pastorado, sempre animando as pessoas, inclusive às vezes fazendo alguns cultos na prisão. Então, depois desse período, encontram o diário do líder da operação e finalmente descobrem toda a conspiração e descobrem também tudo que o Bonhoeffer fez. E aí Hitler declara a morte de um monte de gente desse período. Então é quase certo que o Hitler declarou a morte do Bonhoeffer especificamente. Então, depois disso, Bonhoeffer é transferido para uma prisão da Gestapo e aí em 9 de abril de 1945 ele morre. No dia da morte dele, era o 1º domingo de Páscoa e um amigo de cela pede para ele fazer um culto, né? E aí, baseado em Isaías 53, ele faz o culto e segue para ser enforcado nu. A última palavra de Bonhoeffer antes de morrer é uma das suas frases icônicas, quando ele fala: "Este é o fim, para mim, o início da vida". Então esse é um pouquinho da vida do Bonhoeffer, tem muita coisa que a gente poderia falar, eu espero que a história dele tenha te edificado. Muito mais do que um escritor e um teólogo, ele foi alguém que viveu a vida cristã na prática nos tempos modernos. Então, se você curtiu esse vídeo, curte aqui embaixo, compartilha, manda para os seus amigos e não esquece de comentar o que você achou. Até a próxima. Cabelos. Ai, gente, que gesto gostoso, que mexe tudo no cabelo. É tipo o cabelo do Cebolinha, né? Ai, que susto. Eu passei um ano lendo. 4 de fevereiro de 1906. Tá vendo? Não tem que explicar, eu tenho que falar a frase e pronto. Embora eles eles dedicar, não, voltar. Nessa época que não, pessoal, muito ruim que eu vou falar. 31, Gente, eu tô falando o nome abrasileirado, mas o nome certo é Dietrich Bonhoeffer. Agora eu tô com Bonhoeffer na cabeça.